Mas é impressionante notar que muitos cristãos que possuem uma Bíblia em casa não colocarem a sua confiança no Senhor. Se você gosta do Evangelho Genuíno, então se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Presta atenção, vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer. A palavra do Senhor diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção, esse salmo, o Salmo 57, foi escrito por Davi. Davi não é o único escritor dos salmos, mas ele é o maior. A maior parte dos salmos foram escritos por Davi, o rei Davi, o grande rei de Israel. Qual é o pano de fundo? Qual é o contexto com o qual Davi se deparou ao escrever esse salmo? Esse salmo foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul e ele se esconde em uma caverna, numa cidade chamada Adulão, que ficava a 27 quilômetros de Israel. Essa cidade Adulão ficava nas regiões de Judá, e ali havia grutas e cavernas. Davi, para fugir de Saul, se esconde em uma dessas grutas, em uma dessas cavernas, chamada Caverna de Adulão. E ali, escondido dentro dessa caverna, dessa gruta, para se esconder do seu arquirrival e arqui-inimigo Saul, ele então compõe, ele escreve este salmo. Quanto tempo se passou para Davi escrever esse salmo? Vamos voltar um pouco na história para você saber que não fazia muito tempo que algumas coisas tinham acontecido. Se você voltar para o primeiro livro do profeta Samuel, você vai começar a ver a história de Davi se desenvolvendo a partir do capítulo 15 e 16. A partir do capítulo 16. No capítulo 16, Davi tem mais ou menos 17 anos. O capítulo 16 trata da unção que Davi recebe de Samuel. Deus manda ir até Jessé o belemita e ungir um dos filhos dele rei. Capítulo 16, Davi é ungido rei por Israel. O capítulo 17 é onde é narrado o combate de Davi com Golias. A primeira metade é o desafio do gigante Golias, capítulo 17. A segunda metade do capítulo é a vitória extraordinária de Davi sobre o gigante. No capítulo 18, Saul, o rei em vigência daquela época, fica impressionado com a vitória de Davi. Então Saul chama o menino Davi para morar com ele no palácio. O capítulo 18 de 1 Samuel então vai narrar o crescimento de Davi dentro do reino de Saul. Saul coloca ele para ser chefe dos exércitos de Israel. Ele vai chefiar, liderar uma das divisões militares do rei Saul. Então, já nos versículos iniciais do capítulo 18, Davi começa a ser aclamado, afamado, ele começa a ficar conhecido, há uma notoriedade em todo o reino de Israel, com a vida de Davi. Ele começa então a sair para a guerra e começa a ter êxito. A Bíblia diz que Davi logra bom êxito do Senhor e começa a ter vitórias expressivas sob a égide, o reino, o governo de Saul. Então é que um dos cânticos das mulheres é narrado no capítulo 18. Quando Davi volta das guerras, algumas mulheres começam a entoar um cântico dizendo: Saul matou, feriu os seus milhares, mas Davi 10 milhares. E este canto chega aos ouvidos do rei Saul. Então Saul começa a entender que o trono vai passar
ele começa a ficar irritado por esse canto. Então ele vai dizer: olha o que estão cantando aí, Saul com seus milhares, Davi com seus 10 milhares. O que lhe falta senão o reino? A partir desse dia, Saul começou a olhar Davi com maus olhos. É então que no meio do capítulo 18 começa uma saga, uma perseguição implacável de Saul atrás de Davi. Porque ao perceber o cântico das mulheres e perceber o sucesso que Davi estava fazendo nas campanhas militares, Saul vê o seu trono ameaçado. Saul, no fundo do coração, sabia: Davi vai ocupar o meu lugar. Então ele inicia um processo de uma violenta perseguição que dura anos sobre Davi. Para que ele não atinja o trono, não derrube Saul, ele intenta então persegui-lo com a finalidade de matar Davi. Saul agora se torna um arqui-inimigo, quer matar, destruir Davi, porque Davi representa uma ameaça com seu trono. Então, do capítulo 18, o 19 e o 20, Saul começa a perseguir e tentar matar Davi. E o capítulo 19 e 20 vai mostrar Jonatas, filho de Saul, que se afeiçoa a Davi e inicia uma amizade muito íntima e uma aliança muito profunda. Jonatas, filho de Saul, sabendo da fúria, da ira do pai e o desejo do pai matar Davi, agora Jonatas, que tem como seu maior amigo Davi, começa a prover escapes e dar livramentos para Davi. Então capítulo 18, 19 e 20 mostra a perseguição, o ódio de Saul tentando matar Davi, mas mostra Jonatas, filho de Saul, livrando Davi das ameaças e das tentativas contra a vida de Davi pelo seu pai Saul. Até que chega no final do capítulo 20, Davi não tem mais escolha. Saul está incontrolável, um espírito mau se apodera de Saul, um espírito maligno, e Saul quer a cabeça de Davi a todo custo. Davi então tem que deixar os palácios, tem que deixar o reino para fugir. No capítulo 21 ele vai procurar o sacerdote Aimeleque, ele vai procurar instruções divinas, e Saul está à captura dele. Ele foge depois para Gate e vai tentar se refugiar no castelo do rei dos filisteus, Aquis. Se você lembrar, Gate é da onde veio Golias, que Davi tinha matado. Golias de Gate, era uma cidade dos filisteus. O rei fica muito assustado. Não é esse o herói de Israel? Não é esse que derrotou Golias? O que ele está fazendo aqui? Então Aquis sabe que Davi é uma ameaça e vai tentar fazer algo contra ele. Davi precisa fugir. E o que ele faz? Finge estar maluco, doido, começa a babar pelos cantos. Então o rei dos filisteus diz: some com esse homem daqui. Davi foge, capítulo 21. Agora chega o capítulo 22, segundo Samuel. Davi sai da Filístia, sai de Gate, sai das mãos de Aquis, rei dos filisteus, e ele está fugindo de Saul. Saul quer matar ele, e agora ele vai para Adulão, que está lá nas regiões de Judá, 27 quilômetros de Jerusalém, e ele vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. E lá nessa caverna ele escreve o Salmo 57. Qual é o tema principal desse salmo? No que consiste esse salmo? Como estava o coração de Davi? Lembrando que o pano de fundo ele escreveu quando estava sofrendo a perseguição implacável de Saul. Davi estava tentando livrar sua vida, guardar sua vida da morte. E ele vai escrever este salmo. O que esse salmo fala? Qual é o teor desse salmo? E eu quero trazer a você. O salmo fala em confiar
em Deus. O Salmo fala de Deus ser o nosso refúgio. Você conhece aquele outro salmo? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempo de angústia e tribulação. Davi está sofrendo uma tribulação, uma perseguição. A vida de Davi corre risco. Ele está enfrentando uma das suas maiores crises. Ele saiu da sua casa. Ele não está mais sob os cuidados de Jessé e a sua mãe. E agora o rei, o qual havia adotado, quer a sua vida. Davi não sabe o que fazer. Davi está sem recursos. Davi está sem caminhos. Davi está desesperado. E ele vai mostrar que a única maneira de sair dessa situação, a única maneira de prevalecer contra isso, é confiar em Deus, é fazer de Deus o seu refúgio, é confiar seus inimigos, suas necessidades, seus recursos, as saídas todas nas mãos do Senhor. E eu quero dizer a você, por incrível que pareça, pode parecer isso aqui um grande paradoxo, pode parecer uma redundância, mas é impressionante notar que muitos cristãos que possuem uma Bíblia em casa, que dizem que creem no mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que desceram as águas, que são nascidos de novo, que amam a Deus, não colocarem a sua confiança no Senhor, não fazer de Deus a sua morada e o seu refúgio em tempos de tempestade e tribulação. Não teria palavra mais oportuna para o nosso século, para este momento. Você vive o último dia do último milênio, do último século de todos os tempos, e é um século, são tempos marcados por crises. Crise após crise marca a nossa sociedade, marca a nossa cultura, marca esse século. Problemas, ameaças, maldade e escuridão toma toda a face da terra. Não teria momento mais propício, oportuno, para a igreja se esconder debaixo das asas do Altíssimo, confiar todo o seu ser nele, como agora. Agora é tempo disso. E por incrível que pareça, quanto mais as crises e a escuridão é estampada sobre a terra, mais nos afastamos, mais desconfiamos, mais incredulidade possuímos e mais distantes de Deus nós estamos. É um chamado para você depositar a partir de agora o seu casamento, o seu corpo, as suas enfermidades, os seus filhos nas mãos do Senhor. É um chamado para você depositar toda a sua esperança, todo o seu futuro, o curso da sua vida, o curso dessa cidade, o curso desse estado, o curso dessa nação, o seu futuro incerto, escuro, nas mãos soberanas, indulgentes, amorosas, portentosas do Senhor, e fazê-lo de fato e de verdade. E Davi vai dizer, este salmo ilustra como Davi entendia isso, e foi exatamente isso que Davi fez quando estava fugindo de Saul. Vamos ver como Davi demonstra a confiança dele no salmo. Salmo 57, o verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Quando ele diz tem misericórdia de mim, ó Deus, o que Davi estava dizendo? Ele confiava em Deus para o seu livramento. Davi está mostrando aqui que ao se refugiar na caverna, que ao se esconder de Saul, ele precisava de um livramento, ele precisava lidar com aquela situação.
ele precisava sair vitorioso, escapar com vida. E ele dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele apela para o Senhor, ele lança a sua aflição no Senhor, ele lança a sua perseguição no Senhor, ele lança o seu problema, o seu labirinto, a situação que o levava a estar encurralado no Senhor. Ele apela para o Senhor em oração, dizendo: eu entrego essa situação em tuas mãos. Confiança no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E ele vai recorrer a um atributo de Deus. Ele vai dizer aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Na língua hebraica, quando quer se dar ênfase em algo, quando você quer dar ênfase, na nossa língua inglesa ou portuguesa, quer dar ênfase, chamar atenção na palavra escrita, você coloca negrito, tudo maiúsculo, aspas, porque você quer colocar ênfase em certa parte de um texto, não é isso? Quando você quer dar ênfase numa carta, numa revista, coloca tudo maiúsculo, negrito, aspas. Na língua hebraica não é assim. Na língua hebraica, quando alguém quer dar ênfase em um texto, repete. Então Davi repete por 2 vezes esse atributo: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Ele apela para a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia? É um dos atributos mais fascinantes de Deus, mais lindos de Deus. O que é a misericórdia? Não dar a nós aquilo que nós merecemos. Por que a gente não vai para o inferno? Nós merecemos ir para o inferno, mas Ele não nos envia. Misericórdia. Misericórdia significa alívio do sofrimento, alívio da dor. Um Deus que é propício a nós, um Deus que se compadece da nossa dor. Davi conhecia os atributos de Deus. Um dos atributos, características que Deus tem é a misericórdia. Um Deus que se compadece do sofrimento do seu povo. A confiança de Davi estava em saber que o seu Deus era misericordioso. Meu irmão, a confiança que você deposita em Deus deve se basear na misericórdia de Deus. O que significa? Você está sofrendo, você está passando uma perseguição, você está passando tribulação, as quais te causam dor, desconforto, tristeza, desânimo. E o Deus que tem misericórdia é um Deus que se compadece de você, que sofre com você, que sente suas dores. Você deve confiar em Deus, porque Deus é misericordioso. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.